Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente conversar com vocês sobre a eliminação do Clube do Remo na Copa do Brasil, diante do Santos no Mangueirão, que teve, claro, vários personagens, um roteiro aí que infelizmente foi manchado pela arbitragem, mas a gente precisa citar outras situações que ocorreram para que o Remo chegasse nesta eliminação, e claro também o que precisa acontecer daqui para frente para o Leão Azul conseguir a sua manutenção dentro da primeira divisão no fim de 2026. É muito importante que a gente converse com vocês sobre tudo isso. E antes eu já peço muito que você chegue deixando o like, que você hype o conteúdo, que você verifique a sua inscrição. Todos esses pedidos que a gente sempre faz por aqui, mais do que nunca a gente reforça neste vídeo. Então vem com a gente. Bom, galera, vamos lá conversar com vocês sobre esse jogo de ontem do Clube do Remo, que culminou com a eliminação do Leão na Copa do Brasil. O Remo que teve ontem o seu maior público na temporada, espetacular a torcida do Remo mais uma vez, não tem nem o que dizer sobre o Fenômeno Azul, que comprou a briga, que entendeu a sua importância para o jogo, e claro que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre torcida, mas só trazer aqui os números da renda, né? O Remo teve ontem uma renda de R$2.800.000, despesas R$800.000, segue sendo altíssimas despesas aí do Mangueirão, e o Remo levou para casa só de bilheteria ontem R$2 milhões, foram 38 mil pagantes, 4 mil credenciados e o total de público de 43.658 torcedores. Se o Remo conseguisse a classificação, só ontem ele iria arrecadar R$6 milhões também, com os 4 milhões da premiação das oitavas de final, né, na classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Então, tem nem o que dizer dessa torcida aqui, ela segue sendo fenomenal, mas depois eu vou voltar nesse assunto aqui que vai ser muito importante também. Bom, meus amigos, é o seguinte, ontem o Clube do Remo entrou com a mesma formação do duelo lá na Vila Belmiro contra o Santos. O Santos entrou em campo sem o Neymar, e isso para mim já fez uma mudança na configuração da partida, né? Porque a gente sabe que o jogo do Santos passa muito pelo Neymar, independentemente se ele está numa fase boa ou ruim da carreira. É em cima dele que o jogo é concentrado, e ontem ele ficou no banco por ter chegado muito em cima da hora aí. E o jogo começa daquela forma, né? Equilibrado. O Santos até teve uma primeira chance ali que a defesa do Clube do Remo conseguiu bloquear. E depois de um lançamento do Marcelinho, que encontrou o Aleph Manga, o atacante do Clube do Remo perdeu a primeira oportunidade, uma oportunidade claríssima de gol. Depois a bola sobrou para o Jajá, que finalizou para fora. A dupla de ataque que não esteve bem ontem nesse setor ofensivo, e um lance que poderia, claro, ter mudado a história do jogo, porque se o Remo abre o placar cedo, ele mais do que nunca teria espaço para jogar, teria espaço para contra-atacar e tiraria de vez o Santos da sua zona de conforto. Então, esse lance também foi muito importante, muito crucial para o resultado final, e a gente não pode deixar de citar esse erro do Aleph Manga, que não é de hoje, né? O Aleph Manga tem perdido gols aí, cara a cara, com a exceção do jogo do Vitória ali, teve lances que ele teve essa oportunidade e não soube finalizar. Foi a mesma coisa também lá em Mirassol, em uma oportunidade que ele estava cara a cara com o goleiro, preferiu driblar a mais e não conseguiu ali fazer a finalização. E depois disso, né, o Remo baixou muito as linhas, o Remo de novo veio para aquela estratégia de jogar para uma bola, que na minha opinião foi errada, porque eu acho que o Remo ontem ele poderia ter jogado mais no campo de ataque do Santos, ter pressionado, ter empurrado, ter adiantado a marcação para o campo de ataque, e pelo visto a orientação do Condé foi de novo jogar com duas linhas de 4, de novo jogar esperando o erro do Santos para puxar contra-ataque, para encontrar Jajá, para encontrar Iago Pikachu, Marcelinho, enfim, foi um Remo de novo reativo, jogando em Belém. E no momento ali que o Remo tentava uma dessas saídas, teve o lançamento ali para o atacante do Santos, que na corrida disputou a bola com o Marlon. Claramente foi o lance de disputa de bola. E se você pega as imagens de trás do gol, dá para ver que o jogador do Santos fez a falta primeiro no Marlon, zagueiro do Clube do Remo. E o Marlon depois chegou atrasado, fez a falta, beleza, lance para amarelo. O Daronco deu no campo o amarelo,
Entretanto, o VAR, eu vou até trazer o nome do cara aqui, né, desse cidadão para não falar outra coisa, porque tem criança me assistindo, o Marco Aurélio Ferreira, de Minas Gerais, que é o mesmo VAR, ninguém tinha se tocado nisso, é o mesmo VAR do jogo entre Vitória e Palmeiras, onde ele chamou o árbitro da partida lá no Barradão e expulsou o zagueiro do Vitória de maneira injusta, prejudicou o Vitória foi goleado naquele dia para o Palmeiras na Série A. Então, como é que um cara que acabou de se enfiar numa polêmica é escalado de novo para um jogo de um time paulista contra o time ali do Norte-Nordeste? É incrível, parece que é algo premeditado realmente. E a CBF, de novo, consegue, através da sua arbitragem, estragar um jogo que estava caminhando para ser um jogo muito equilibrado. Porque o jogo, gente, ia ser um jogo equilibrado. O Santos não estava se prevalecendo dentro de campo. O Santos estava tendo dificuldades. Em alguns momentos o Santos estava até sendo pressionado pelo clube do Remo, ali em termos de posicionamento, quando o Remo conseguia adiantar um pouquinho a sua marcação, quando o Remo deixava ali as duas linhas de 4 e adiantava, o Remo conseguia jogar, o Remo conseguia sobrepor a equipe do Santos. E a arbitragem conseguiu estragar o espetáculo com essa expulsão injusta e ridícula. E o clube do Remo, através do seu vice-presidente, né, o Glauber Gonçalves, que foi ontem para a sala de imprensa, trouxe lá o depoimento de que o Remo repudiou completamente de que o jogo sim foi estragado pela arbitragem. E agora o Remo precisa não só gravar esse conteúdo, mas o Remo precisa mais do que nunca ir a CBF. Ir lá reclamar, conversar com os representantes da arbitragem, que trocou um dia desses aí, agora o Sandro Meirahit, né, que é o presidente da comissão de arbitragem. E ir lá, irmão, e reclamar, porque só gravar vídeo também não vai adiantar, obviamente, porque o Remo não vai mais voltar para a Copa do Brasil. E a gente sabe o quanto que a arbitragem brasileira é ridícula e tendenciosa em alguns momentos para as equipes maiores. Não adianta o pessoal aí do Sul e Sudeste dizer que não, mas sim, é sempre dessa forma e sempre vai ser dessa forma, infelizmente. Agora, a única coisa que eu não aprovei ontem foi não ter a coletiva do Léo Condé, porque ele precisava justamente explicar o porquê que o Remo jogou em alguns momentos de maneira muito reativa, esperando o Santos, respeitando demais o Santos, quando o jogo até estava no 11 contra 11, e também em relação às suas mudanças. Porque, galera, beleza, a arbitragem acabou com o jogo, dificultou a vida pra gente. Mas o Condé, numa oportunidade como essa, de conseguir uma classificação, ele também precisaria ler o jogo corretamente. E todo mundo que estava lá no estádio, os torcedores que eu conversei na internet, todos concordaram de que a primeira alteração seria a saída do Aleph Manga. Beleza, o Aleph Manga estava ali ajudando no lado esquerdo na marcação, mas nós precisávamos naquele momento de velocidade. Precisávamos manter o Jajá em campo, mesmo numa noite não tão boa para o Jajá. Nós precisávamos desse jogador para puxar o contra-ataque. Tiraria também o Iago Pikachu do jogo e colocaria o Matheus Alexandre, mas adiantava o Marcelinho. Eram essas as substituições a serem feitas. Tiraria ali o Aleph Manga, trazia o Jajá para a esquerda, colocaria ali o Talhari para tentar, obviamente também, uma jogada em que dois jogadores puxariam o contra-ataque e ele poderia finalizar. Né? Mas com certeza o Condé deve ter pensado, o Aleph Manga está bem no jogo porque está ajudando na marcação aqui, ou seja, aquele pensamento, né, até pequeno, de retrair o clube do Remo, mesmo com o estádio abarrotado de torcedores. Então eu jamais tiraria o Jajá naquele momento, Jajá que inclusive chegou a ser poupado no jogo contra o Mirassol, né? E só pela questão física realmente para explicar aquela substituição. Aí o Remo toma o gol, no único erro do Zé Wellison, o único erro da defesa do clube do Remo ontem, foi quase que impecável a defesa do Remo, tirando, claro, o lance ali da expulsão injusta do Marlon, mas uma partidaça do Zé Wellison, uma partidaça do Matheus Felipe, que vem mais do que nunca, né, evoluindo seu futebol e mostrando que pode ser sim titular aí, quem sabe do lado do Tchamba nos próximos jogos. O Mike de novo com muita entrega na lateral. O Leonel Pico, meu Deus do céu, cara, quando o jogo tava 11 contra 11, o Leonel Pico
roubava umas bolas assim dos jogadores do Santos que era incrível a classe do jogador, né? Impressionante mesmo a classe do Leonel Pico ontem no Estádio Olímpico do Pará. E o que eu fico assim realmente preocupado, porque ontem, gente, mais do que nunca escancarou as nossas necessidades. Quando a gente tomou o gol, o Remo já estava totalmente desfigurado, o Matheus Felipe virou um centroavante, porque o Remo toda hora era chuveirinho, cruzamento para a área. Teve até uma bola na trave do Vitor Bueno. Antes disso, né, o jogo estava 0-0, teve a bola na trave também do Zé Welles, incrível, parece que ontem realmente não era o nosso dia. E a gente perdeu o poder ofensivo, porque o nosso banco de reservas é uma tristeza. Nós temos um jogador de velocidade aí, que é o Tico da base, mas que o Condé só relaciona, ele não tem coragem de colocar o Tico para jogar. Será que o Tico vai fazer tão feio se ele jogar ali no lugar de um Iago Pikachu, por exemplo, que não estava fazendo nada ontem em campo? Será que ele iria fazer feio se dobrasse do lado direito junto com o Marcelinho? E seria, de uma certa forma, mais uma opção ofensiva ali para o time do Clube do Remo? E mais do que nunca, né, pessoal? Ontem ficou escancarado que nós precisamos de meia de verdade. Um meia, um camisa 10 de verdade. Porque o Jaderson, infelizmente, não é esse camisa 10 para o Clube do Remo. O Vitor Bueno é ainda muito abaixo. O Zé Ricardo, ele vai fazer uma função ali, mas é muito mais para ajudar na marcação, para pressionar a saída de bola do adversário, do que propriamente para o Remo ter o controle do jogo, ter a posse de bola. O Remo não treina para ter a posse de bola, gente. Não treina. O Remo treina para ser um time reativo, um time que vai atacar e definir as suas jogadas em contra-ataque e jogada de velocidade. E ontem a gente teve a oportunidade de ter o controle do jogo quando estava 11 contra 11 e a gente chamou o Santos em alguns momentos para o nosso campo. Então ontem mais do que nunca escancarou e sinceramente, galera, eu não sei se o Condé, tá? Não sei não, tenho assim a quase absoluta certeza de que o Condé não vai mais tirar muita cor desse elenco e também não vai mais tirar muita cor do seu próprio trabalho. Porque ele teve 30, 40 dias para trabalhar durante a pausa para a Copa do Mundo e o time não evoluiu. O Remo não contratou e ele não mudou sua forma de jogar. E eu não sei de verdade se isso vai ser suficiente para que a gente saia da zona do rebaixamento. Porque ainda tem isso, gente. A gente vai para o mercado, a gente vai trazer contratações. Mas e as ideias do treinador? Ele vai mudar? Em alguns jogos ele vai seguir pensando pequeno, do Remo jogar só por uma bola, mesmo com o estádio lotado, porque a gente passou aqui a semana toda chamando a torcida para o estádio, chamando o torcedor para comprar ingresso, para comparecer no Mangueirão, mas infelizmente a cabeça do treinador foi uma cabeça pequena, uma cabeça ali que pensou, não, vou me retrair aqui, quem sabe levar o jogo para os pênaltis ou encontrar uma bola. Respeitou demais o time que é normal, o Santos hoje é um time normal, gente, normal, até mesmo com o Neymar em campo é um time normal. E só fez o gol porque o Remo vacilou. Porque o Remo vacilou, porque o Zé Welles errou o tempo de bola. Não tem um cacuete de zagueiro, acabou errando o tempo de bola e a gente tomou o gol. Só por isso. E agora todo mundo na mídia tá babando, né, o ovo do Neymar aí. Inclusive ontem se metendo numa confusão ali na zona mista. Essa provocação, galera, ela já começou desde a época do jogo da Série A. Quando ele discutiu com o Diego Hernandes lá, na Vila Belmiro, né. Ele agiu de maneira infantil. Neymar é isso, cara. Neymar, você virou um moleque mimado, de 34 anos. E ontem foi xingado, provocou, foi provocado, e deu aquele show lá na porta do vestiário, que inclusive muita gente do Remo caiu no teatrinho dele, tá agora viralizando, tá se achando bambambam. Mas, para voltar aqui pro nosso quintal, nós sabemos que a arbitragem brasileira é um lixo, é uma merda, não vai mudar isso aí tão cedo. Enquanto a gente não tiver uma arbitragem profissional, vai ser isso aí, pode ser o hábito que for. Mas a gente também não pode anular o fato de que o Remo precisa mais do que nunca se reforçar. Porque se ele não se reforçar, ele vai só cumprir tabela aí, vai só jogar por jogar e vai só esperar a hora de cair. E a diretoria ela precisa ser muito sincera com o torcedor. A diretoria vai aceitar o Remo com esse elenco, sem contratar, e dizer, não, nós vamos até o fim com isso, nós não vamos mais gastar, porque ano que vem a gente pode estar numa Série B, e não queremos ter de novo um Fortaleza que caiu endividado, ou outros clubes que caíram endividados também, um Ceará da vida.
Não, nós vamos cair com as contas equilibradas, mesmo arrecadando milhões. Ou vocês vão ser sinceros também e dizer, nós temos dificuldade, mas nós vamos contratar, nem que seja apostas aí para a sequência da primeira divisão, que eu acho que não vai resolver. O Remo precisa de certezas e não de apostas. E claro, também precisa, né, ter convicção do que o Condé está fazendo, porque não adianta também daqui a 3, 4 rodadas acordar para a vida, querer mudar o treinador, mas também esquecer que tem um elenco para reforçar. Então, ou você tem convicção no que está sendo feito agora, no trabalho do Condé, ou você daqui a 4 rodadas pode mudar tudo isso e pode cagar de vez o planejamento. Então, que a diretoria se esperte através aí do presidente Tonhão, através do executivo Luiz Wagner Vivian. Vocês precisam contratar, vocês estão com a caneta em mãos, vocês precisam de contratações para o Clube do Remo, senão a Série A vai encerrar mais cedo para a gente. Nós estamos na briga ainda no Brasileiro. Ontem o Remo mostrou ali, né, aquela vontade, mas só a vontade não vai ser o suficiente. Nós precisamos de qualidade também, porque ontem, quando a gente precisou da qualidade para definir, o Aleph Manga perdeu um gol de cara, faltou ataque velocidade no ataque, faltou qualidade em alguns momentos para decidir, para tomar decisões. E nós ontem perdemos um zagueiro, tinha um zagueiro no banco, e nós preferimos ali, no caso o Condé preferiu improvisar um volante, porque ele não confia claramente no Léo Andrade. Então por que mantiveram o Léo Andrade no elenco, se você não confia nele? Enfim, galera, é realmente uma derrota e deixa o torcedor triste, né? Com certeza todo mundo tá triste aí com essa eliminação, porque dava assim para classificar. Nós não enfrentamos ontem nem de longe uma das melhores equipes do Brasil, nem uma das 10 melhores equipes do Brasil. Isso aí é ridículo e vai lutar até o final da Série A para não ser rebaixado. E o que deixa também o torcedor chateado é que a gente podia ter uma atitude diferente e quem sabe ter aberto o placar antes da expulsão para conquistar o objetivo. Porque já era difícil no 11 contra 11, ainda mais no 10 contra 12, porque a arbitragem ontem realmente estava muito tendenciosa pro lado santista. Beleza? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Tem muita coisa ainda que a gente vai trazer para vocês no canal durante o dia e nas redes sociais também, tá? Agradecer a todo mundo que ontem parou para conversar com a gente. Eu não consegui fazer meu trabalho ontem do jeito que eu gosto, porque tava muito lotado o estádio, tava muito lotado de jornalistas, de influenciadores, a gente não tinha espaço para nada, ainda teve a confusão na zona mista. Eu fui entrevistar o Rangel no final do jogo, a assessoria inclusive me chamou a atenção por isso, porque não pode entrevistar lá fora, mesmo com todo mundo conversando com ele, não pode entrevistar lá fora. Agradeço o Rangel inclusive que parou para conversar com a gente. Mas é isso, galera. Ontem eu cheguei em casa cansado, 3 da manhã, fui conseguir deitar na minha cama, levantei cedo hoje, mas estamos aqui, porque o objetivo agora é a primeira divisão. Já temos que esquecer o Santos e focar no Atlético Mineiro sábado no Mangueirão. E o Remo precisa mais do que nunca da vitória. É inegociável agora em Belém os 3 pontos. O Remo tem, se não me engano, 8 partidas para fazer em Belém agora nesse retorno. Precisa dessas 8 vitórias para conseguir a sua permanência. Não vai ser fácil. Vão ter jogos aí que vão ser dificílimos de ganhar em Belém. O caso do Flamengo, por exemplo. Mas o Remo não tem que negociar resultado aqui, tem que sim ganhar os 3 pontos. E Condé, se você quiser continuar no Clube do Remo, se você realmente tem aí a confiança da diretoria, e se o elenco está fechado contigo, você precisa também mudar suas convicções e largar algumas teimosias e ler melhor o jogo. Senão, irmão, de verdade, não tem o que fazer. É boné, tchau e benção. Beleza? Porque ontem a gente poderia ter uma sorte diferente. Não vou tirar aqui de novo aqui o contexto da arbitragem, mas se você tivesse coragem para jogar diante de 43 mil torcedores. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o like, não esquece de hypar o conteúdo, de deixar o teu comentário, e em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Forte abraço, tamo junto, valeu!